Graça e paz, irmãos. Nossa, hoje o clima deu uma virada, né? Um friozinho de novo. Ele parece que não quer ir embora, quer ficar aqui com a gente, está gostando de nós, né? Amém, glória a Deus. O Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Reforçando o aviso, né, sobre os casais, amanhã é nosso culto, nosso último culto da rede de casais desse ano. Então não falte você, esposo, convide a sua esposa para estar aqui. Nós vamos ter também depois um tempo de comunhão, temos algumas coisas para ser feita nesse dia de amanhã, não falte. Hoje nós temos o culto, só falta você, mas faltou muita gente, né? Infelizmente, as pessoas não entenderam o sentido do culto, né? Mas eu creio que nós estamos caminhando para entender e obedecer a tudo aquilo que a nossa direção coloca para nós estarmos aqui. E eu louvo a Deus porque o Senhor tem trazido pessoas comprometidas com a obra dele, né? A gente vê muitas pessoas fiéis, como a palavra do Senhor nos diz, que nós temos que congregar, e também pessoas que têm compromisso com a obra do Senhor, que quer ver o crescimento. E quando nós estamos vindo para a casa do Senhor, a gente tem que vir com o coração realmente voltado a ouvir aquilo que Deus tem para nós. Não é simplesmente sair de casa, vir por vir. Não, eu vou porque eu tenho que ir. Eu vou porque, se eu não for, vão reclamar. Não, irmãos. Aqui a preocupação é você estar bem. Se você está bem, não tem por que você não congregar. Porque se a gente não congrega, a gente vai esfriando, esfriando. E sempre o inimigo vai colocar alguma coisa para a gente não estar aqui nesse lugar, nesse ambiente de comunhão. Que aqui o Senhor também ordena a bênção, né? Amém? E eu queria estar compartilhando com vocês uma palavra. É interessante que quando é passada a escala de pregação para a gente, eu sempre começo a orar antes, né? Senhor, o que é que tu queres? O que é que o Senhor quer falar? O que é que o Senhor quer ministrar para mim em primeiro lugar e depois para eu passar para a igreja? E Deus me deu um tema que eu achei assim, meu Deus, eu passei quase do dia que eu recebi a escala até hoje, até ontem. Eu fiquei, Deus, é isso mesmo, Senhor, é isso mesmo. Porque a gente fica aquele questionamento para saber o que é que o Senhor quer falar. Mas o Senhor me deu um tema que eu achei assim muito grande, mas eu vou falar para vocês e a gente vai discorrer sobre isso. O tema é o seguinte: eu vivo o reino de Deus ou eu desejo um trono? Na hora que o Senhor falou isso comigo, eu fiquei, o que será que o Senhor está querendo falar com isso? E aí Deus foi me revelando dia após dia, cada coisa que Ele ia mostrando, eu ia anotando, e foi construindo ali um quebra-cabeça, até que de ontem para hoje saiu o quadro, né? E eu queria que você abrisse a palavra do Senhor em 1 Samuel 9. É uma história que eu creio que todo mundo conhece, né? Como dizia o pastor Álvaro, quem lê Bíblia conhece e sabe. História de Saul. O capítulo 8, o povo de Deus começa a pedir para o sacerdote na época, Samuel, um rei, porque eles queriam ser iguais a outras nações, né? Então ali eles já estavam, né, na terra prometida e tudo, mas eles estavam vendo que outras nações tinham um rei e eles queriam ser igual. Então ali nasceu o quê? Uma tristeza no coração de Deus, porque eles não estavam rejeitando simplesmente a Samuel como era o sacerdote, mas que naquele tempo também era juiz. Estavam rejeitando o próprio Deus. E o Senhor fala para Samuel ungir a Saul, né? Mas aqui no começo da história de Saul, eu não sei se você já observou, que fala aqui sobre uma situação bem interessante que aconteceu para se encontrar com o profeta. A partir do versículo 1 diz assim: havia um homem de Benjamim, rico e influente, chamado Quis,
filho de Abiel, neto de Zeror, bisneto de Becorate e trineto de Áfia. Muito lindo esses nomes. Ele tinha um filho chamado Saul, jovem de boa aparência, sem igual. Entre os israelitas, os mais altos batiam nos seus ombros. Era mais ou menos assim, um Henrique comigo. E aconteceu que as jumentas de Quis, pai de Saul, extraviaram-se. E ele disse a Saul: chame um dos servos e vá procurar as jumentas. Eles atravessaram os montes de Efraim e a região de Salissa, mas não as encontraram. Prosseguindo, encontraram no distrito de Saalim, mas as jumentas não estavam lá. Então atravessaram o território de Benjamim, mesmo assim não as encontraram. Chegando ao distrito de Zuf, disse Saul ao seu servo: vamos voltar ao meu pai. Ou meu pai deixará de pensar nas jumentas para começar a preocupar-se conosco. O servo, contudo, respondeu: nessa cidade mora um homem de Deus que é muito rejeitado. Tudo o que ele diz acontece. Aí eu quero que você vá lá para o versículo 15, diz assim: no dia anterior à chegada de Saul, porque aqui eles foram atrás desse profeta, que na época, se chamava também vidente. O Senhor havia revelado isso a Samuel: amanhã, por volta dessa hora, enviarei a você um homem da terra de Benjamim. Unja como líder sobre Israel, o meu povo. Ele libertará o meu povo das mãos dos filisteus. Atentei para o meu povo, pois o seu clamor chegou até mim. Quando Samuel viu Saul, o Senhor lhe disse: este é o homem de quem lhe falei, ele governará o meu povo. Então aqui é uma história, um comecinho da história de Saul, de como ele foi chamado para ser rei. Então Saul, até o capítulo, que eu creio que você conhece muito bem essa história, mas até o capítulo 14, todo o capítulo 14, do 9 ao 14, há muitas coisas acontecendo na vida de Saul. E aqui ele começa o quê? A querer sempre estar em evidência a vida dele, ele como rei, porque ele, no começo, você pode ler depois, está escrito, ele era um bom filho, ele era obediente, ele se preocupava com o pai dele, ele era uma pessoa humilde, porque quando Samuel foi atrás de ungir ele estava escondido no meio das bagagens, então ele era tímido, ele não tinha pretensão nenhuma de ser alguém grande. Por que eu estou falando sobre Saul? Porque hoje em dia, irmãos, nós estamos vivendo uma época tão cheia de propaganda da nossa própria imagem na internet, que às vezes a gente fica tão preocupado: nossa, será que deram o like? Será que curtiram? Eu tenho que postar todo o meu dia, eu tenho que postar o que eu estou fazendo, porque isso aí é a propaganda, é a alma do negócio, é do momento. Se eu não tiver atento a isso, eu fico para trás, porque hoje tudo é internet, é evolução, é tanta coisa. Eu acredito que Saul, ele estava preocupado também com a imagem dele como rei. E ele começa a mudar um pouco de atitude, porque eu acredito que ele começou a receber muitos likes. E quando uma pessoa começa a receber muitos likes, ele vai mudando. Eu não sei se vocês já prestaram atenção em pessoas que começam numa simplicidade, aí vai crescendo em termos de aceitação com o povo, e aí ele fica preocupado: não, eu tenho que melhorar a minha imagem, não, eu preciso mudar o corte de cabelo, eu preciso entender agora a minha postura, eu tenho que mudar meu comportamento, minha roupa. Isso é porque a gente se preocupa muito com a nossa imagem, com aquilo que estão falando de nós, com aquilo que estão pensando de nós. E Saul tinha esse pensamento a respeito dele: agora eu sou rei, não sou mais aquele menino que vivia no meio da bagagem, não sou mais aquele menino que tinha que dar obediência a meu pai. Eu sou o rei soberano. E começou a fazer muitas coisas que Deus não se agradou até o tempo que ele foi rejeitado.
foi rejeitado pelo Senhor. Então, Saul era uma pessoa que tinha todo um contexto para ser um excelente rei. E se você for continuar lendo 1 Samuel, você vai ver o fim dele foi bem triste. Porque ele não soube cultivar o chamado do Senhor na vida dele. E a coisa que pesou mais para Deus rejeitar ele, foi que o Senhor mandou ele matar um rei. E todos daquele lugar, e principalmente tudo aquilo que tinha lá de animais, tudo, o Senhor mandou exterminar tudo, que era o povo dos amalequitas. Que eles foram o primeiro povo que enfrentou o povo de Israel, quando eles saíram do Egito. Então Deus tinha uma pendência com esse povo, e ele queria exterminar esse povo. E Saul foi lá e poupou a vida do rei, dos melhores, do gado, de tudo que ele tinha, e ainda trouxe coisas a mais para, segundo ele, oferecer em sacrifício ao Senhor. Mas não era essa a intenção do coração de Saul. A intenção dele era agradar o povo. E naquele momento ele perdeu totalmente o reinado dele. Foi aonde começou a história de Davi. O que é triste nisso tudo, irmãos, na vida de Saul, é que ele não teve uma sucessão no trono. Porque os reis, se você for ler 1 Crônicas, 2 Crônicas, você vai ver toda uma sucessão de reis. O pai passa para o filho vai passando para o próximo filho, e assim vai. Há uma sucessão de reis. Mas Saul, ele não teve a sucessão dele. E isso é muito triste. Então, a preocupação que nós temos que ter. Quem que eu estou hoje fazendo com que o meu legado seja passado? O que que eu estou fazendo? Eu estou preocupado com o quê? Com um trono, com uma posição, com um lugar, com o que pensam de mim? Ou realmente eu estou preocupado com o legado que eu estou deixando do reino de Deus? E o reino de Deus, a gente pergunta assim, tá, a gente escuta tanto, principalmente nos evangelhos, a gente vê Mateus falando, Marcos, né, Lucas, João falando sobre esse reino, vê João Batista falando, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então tudo isso, a gente vai pensando assim, e Deus foi trazendo para mim algumas coisas, né, sobre esse reino, a diferença de um trono para um reino. E o reino de Deus, ele é o governo de Cristo dentro do nosso coração, porque nós já somos salvos. Então esse governo, ele tem que reger a nossa vida. Não é o governo como Saul quis colocar e impôs muita coisa pesada mesmo. Se vocês forem ver, ele foi muito cruel em algumas coisas. Perseguiu também Davi, né? Porque ele descobriu que agora Davi ia ser o novo rei. Não era o filho dele. E ainda criticou o filho dele, chamando ele, né, de filho de uma meretriz, porque você não está preocupado, porque o trono é para ser seu, você está entregando para outro. Mas Jonatas não estava preocupado com o trono, ele estava preocupado com o reino. Então a gente tem que ter essa preocupação dentro de nós. E eu queria que a gente discorresse por alguns versículos a respeito desse reino. Em Colossenses 1:33, a gente vai agora usar um pouquinho a Bíblia. É um versículo bastante também conhecido. Colossenses. Espera aí. Não é Colossenses. Irmãos, deixa eu ver aqui, 2. Eu me perdi aqui, fala sobre aquele versículo que o Senhor nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino do seu amor. Quem achou aí, fala para mim onde está. Aqui, versículo 1:13. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas
e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Então aqui, Colossenses 1,13 fala sobre isso, que Jesus nos tirou do império, do mesmo jeito que Saul ele colocou um império no povo de Israel. Aqui o Senhor está mostrando que o diabo ele queria nos colocar e deixar a gente nesse império, onde ele dominava, e o Senhor nos tirou desse império e nos trouxe para esse reino, o reino de Deus. Mateus 6,33 fala que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus, né? Se você está aí com a Bíblia aberta, procura lá. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Então, às vezes, a gente preocupa com tanta coisa, esquece de buscar esse reino e viver esse reino, porque ele já está aqui dentro de nós, né? Está dentro do nosso coração. Vamos lá em Romanos 14. Vamos também ver Romanos 14, que fala também desse reino. E se você vai lendo a Bíblia, você vai encontrando bastante referências sobre reino. 17 diz assim: pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então nós precisamos entender que o nosso reino é a preocupação do Senhor na nossa vida, é que a gente traga esse reino de quê? De justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então a gente vê hoje muito cristão que não tem paz, que vive querendo a justiça própria da terra, né? E também não tem essa alegria mais do Espírito Santo. E como é que é essa alegria no Espírito Santo? É a alegria da salvação, a alegria de que eu pertenço a um rei, que eu estou dentro desse reino e eu tenho que me comportar dessa forma. Porque quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, a gente tem que mudar a nossa maneira de viver em todas as áreas. Eu não acredito, irmãos, que uma pessoa que diga assim, agora eu tenho Jesus, e continua vivendo uma vida de pecado, ou uma prática de coisas que Deus não se agrada. Então você não está realmente vivendo o que é a novidade de vida que o Senhor nos promete, né? Vamos abrir lá em Efésios 5:5, para ver alguns critérios sobre esse reino. Esse reino, se você for parar para pensar, você tem que imaginar assim: existe o Senhor que está no trono, reinando, e existe um reino. Sempre o pastor Aurélio prega aqui sobre a cidade celestial e tudo, aquela alegria. Quando ele prega sobre a cidade celestial, chega os olhos dele brilha, né? Porque parece que ele já está lá, né? Então essa atitude a gente tem que ter. A gente está aqui na terra, vamos passar por aflições? Vamos, o Senhor passou. Decepções, muitas vezes. Traições, tudo Jesus passou. Então a gente não é a última bolacha do pacote. A gente é cristão, então a gente vai ter o quê? Viver coisas que o Senhor também viveu. Então a gente pensa assim, mas aí é o reino nos céus, é lá. Não, mas a gente vai ver que o Senhor quer que a gente viva isso aqui. Então Efésios 5 diz assim: porque vocês podem estar certos disso. Nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Então, existem critérios para esse reino. Por isso que aí eu digo que a gente não pode andar da mesma forma, porque a gente precisa mudar nossas atitudes. Porque quando eu venho para a igreja, é tanto que as pessoas dizem assim, nossa, na igreja dos crentes é tudo ex-macumbeiro, ex não sei o quê, ex não sei o quê, não sei o quê. Pois é, então, mas é por isso mesmo, aqui é um hospital, que o Senhor está nos restaurando e nos fazendo ser nova criatura. Então agora eu posso testemunhar daquilo que eu fui e daquilo que eu sou em Cristo. Por isso a importância da gente testemunhar o que Cristo fez e faz na nossa vida todos os dias. Abrindo um parêntese aqui, ontem nós fomos no hospital, lá em São José, em Florianópolis, levar os resultados dos exames do Itamar, que ainda estava precisando de levar. E Jesus dá cura, viu, gente?
E ontem o médico falou assim, olha, teus exames aqui não consta que você tem mais arritmia nenhuma, né? Diminuiu o remédio do coração, não vai tomar mais anticoagulante, não vai tomar remédio para colesterol, não vai tomar mais nada, só meio comprimidinho do remédio que ele estava tomando para arritmia, para uma prevenção até o ano que vem, que vai fazer tudo de novo. Então, isso é motivo de muita alegria, que o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom em todo tempo. Então, toda a honra e toda a glória para Ele, né? Nós sabemos, irmãos, que a gente vive cada dia mais um estreito do Senhor, né? E com isso, a gente precisa se posicionar como essas pessoas que vivem no reino. A gente não pode ter a nossa mente voltada só para essa terra. Às vezes a gente fica pensando, poxa, mas todo dia na igreja, irmãos, antigamente o povo de Deus era todos os dias na igreja. Ele não preocupava de, eu tenho que trabalhar, porque se eu não trabalhar eu não ganho. É claro que você tem que trabalhar, meu Deus, se a gente não trabalhar a gente não vive. Mas qual é a tua prioridade? Aonde você está colocando Deus? É no fim da lista? Ou é no começo? Porque se você for verdadeiro com você e colocar no papel tudo que você faz durante o dia, você vai ver que Deus ficou lá na última linha do caderno. Então, viver o reino, a gente precisa fazer com que a nossa carne entenda que o nosso lugar de descanso não é aqui. O que a gente tem para viver, a gente vai viver aqui, porque o Senhor prometeu uma vida abundante. Mas o nosso alvo é lá. Por isso que a gente tem que continuar vindo, continuar fazendo, continuar nos envolvendo. Que coisa mais linda, irmãos, quando a gente vê a igreja do Senhor envolvida de casa em casa, entendendo que o meu lugar é ali, que eu estou aumentando o número de pessoas para entender que eu vivo esse reino. Eu estou vivendo o reino do Senhor aqui na terra. Eu não sou qualquer pessoa. Eu sou diferente, eu sou co-herdeira com Cristo do reino de Deus. Amém? Vamos abrir também lá em Lucas 12. Diz assim: busque, pois, o reino de Deus, e essas coisas lhes serão acrescentadas. Que coisas, irmãos? A preocupação com as coisas do mundo, né? Com as coisas do dia a dia, né? Com as coisas que a gente precisa buscar, que é o comer, que é o vestir, que é o beber. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Olha só. Deus deu para nós, gente, esse reino aqui na terra para a gente viver. E a gente se comporta como tal? Não. Qualquer situação da nossa vida nos tira desse lugar. Qualquer tribulação da nossa vida nos tira desse ambiente de viver esse reino. João 18:36. Vamos ler mais alguma coisa sobre. Olha só, disse Jesus, ali quando Jesus estava diante de Pilatos, né? Que houve todas umas perguntas para ele. O meu reino não é desse mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui. Então a gente tem a ideia mesmo de que tudo já está preparado lá. Mas a gente tem que buscar viver aqui o que já está pronto lá. A gente só tem que se posicionar como tal. Para a gente fechar sobre isso do reino, eu queria que você
lesse esse versículo que eu achei muito interessante. Lucas 17. Versículo 20. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está ele ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vocês, ou dentro de nós. Então o reino, ele já está aqui. Tudo que a gente tem para viver no Senhor está aqui. Amém? Você entendeu isso, que você precisa viver o reino, que você não precisa ficar preocupado com tronos, com posições, com títulos, com qualquer coisa que seja, porque isso não leva a nada. O fim de Saul, o que foi por ele preocupar com o trono, mas ele estava preocupado com o reino, e esse reino, ele requer muito de renúncia nossa aqui. De que forma? Tá, eu sou, vamos dizer assim, uma pessoa extremamente, isso é uma sugestão, né? Uma colocação aqui. Se eu sou uma pessoa que eu não consigo deixar de ser explosiva, eu preciso aprender o quê? A ter domínio próprio. A palavra do Senhor diz que é um dos frutos do Espírito, domínio próprio. Então eu vou trabalhar isso na minha vida todos os dias. E o Senhor nos faz passar por situações para que a gente seja aprovado. Então tem outras coisas que a gente sabe, cada um de nós sabemos as nossas limitações e fraquezas. E o Senhor vai trabalhar dentro de nós porque o reino está aqui, o Espírito Santo está aqui. Mas eu preciso vencer o quê? A minha carne. Porque a carne não vai para lá, vai o Espírito. Então eu preciso andar aonde? No Espírito, para que o Espírito do Senhor, ele testifique com o Espírito de Deus. E esse Espírito, ele precisa o quê? Manifestar as coisas do Espírito. A manifestação do Espírito Santo, ela tem que ser visível na nossa vida. Das pessoas olharem para nós e ver Cristo sendo formado em nós. Porque cada dia que a gente cresce, entre aspas, né? A gente tem o quê? Que ser aquela pessoa humilde, sabendo que não é a nossa pessoa, é o Senhor em nós e através de nós, né? Em Mateus 6, eu queria que todos nós lêssemos esse texto da palavra. Mateus 6, que é, né? Uma oração universal. E eu queria que você se colocasse de pé para a gente ler juntos essa palavra. Versículo 9. A partir do 9, vamos ler ali para a gente ler todo mundo junto. Amém? Vocês orem assim. Vamos lá? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, a terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim perdoamos aqueles que nos ofendem. E não os deixeis cair em tentação, mas livra-nos do maligno, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? O reino é do Senhor. Nós temos que viver o reino. Então, se eu busco hoje na minha vida o reino de Deus, eu preciso manifestar esse reino. Ou eu estou até agora correndo atrás de um trono. Será que eu posso ser sincera comigo de achar, não, eu preciso de um tapinha na costa, eu preciso de uma validação de palavras, porque também tem a questão dos temperamentos, mas que isso não seja a coisa mais importante da tua vida. E o Senhor possa estar trazendo o reino, e o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito.
Que a gente não precise de likes, que a gente não precise de curtidas, que a gente não precise de tantos elogios, porque a gente sabe que nós somos provados pelos elogios, e isso tem um perigo muito grande da gente cair e se encher de orgulho, e daqui a pouco a gente está subindo, aí lá vai Jesus, pega na perna, vem cá, puxa, bota para cá, volta, as tuas asinhas não precisa ser cortada. Então, vamos buscar o reino de Deus, viver esse reino, porque ele já está dentro de nós, amém? Então, essa palavra que eu queria trazer essa noite, que o Senhor possa estar falando com você. Leia sobre a vida de Saul, para você entender a história desse homem que começou tão bem e terminou tão mal, por conta de uma atitude de desobediência ao Senhor, e que a gente possa estar debaixo dessa obediência. A palavra do Senhor diz que já está tudo preparado, a gente não precisa fazer mais nada, mas a gente tem que manifestar esse reino aqui na terra. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar.